Olá, seja muito bem-vindo à Câmara de Foz do Iguaçu. A partir de agora, você vai acompanhar uma sessão extraordinária. E logo em seguida, a 5ª sessão ordinária do mês de dezembro. Fique conosco através da TV Câmara e das nossas redes sociais oficiais do Legislativo Iguaçuense. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós. Bom dia a todos, dando início à 88ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a secretária nomeada ad hoc, vereadora Yasmin. Não, vamos mudar aqui então. Vereador Márcio Rosa, posso nomear o senhor ad hoc para darmos início à sessão? É que ela vai estar assinando muito documento ali. Daniel, a vereadora. Tem que só falar aqui. Solicito ao secretário nomeado ad hoc, Márcio Rosa, que faça conferência de quórum para a abertura da sessão. Informo ao senhor presidente que há número legal para darmos início à sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente. Informo ao senhor presidente que nada consta no expediente. Não, tem. Está ali. Edital de convocação 08/2023. O presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe no artigo 107 do Regimento Interno, combinado com o artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, convoca os senhores vereadores com assento nessa Casa de Leis para em reuniões extraordinárias em atos de sessões, quantas forem necessárias, a partir do dia 20 de dezembro de 2023, às 9 horas, apreciarem a seguinte matéria. Projeto de Lei 148 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, mensagem 69 de 2023, da Lei Orçamentária Anual. Estima a receita fixa a despesa do município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2024. E para termo do presente convocação, segue conhecimento de todos os publicar esse edital no Diário Oficial do município. Cópia a cada vereador em comunicação eletrônica. Gabinete da Presidência Municipal de Foz do Iguaçu, 15 de dezembro de 2023. Assina o presidente João Morales. Fica os senhores vereadores convocados com assento nessa Casa de Leis em reunião extraordinária em tantas sessões quantas for necessário a partir do dia 20 de dezembro de 2023. Foz do Iguaçu, 14 de dezembro de 2023, ofício 22483/2023, Gabinete do Prefeito. Assunto: solicitação de sessão extraordinária, mensagem número 104/2023. Senhor presidente, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município, especialmente as prerrogativas conferidas pelo inciso 2 no artigo 30, pelo caput do artigo 48 e ainda no inciso 17 do artigo 62, dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar que essa Câmara reúna-se no período de sessões extraordinárias para apreciar a matéria relevante e urgente no qual necessitamos a aprovação desta Casa de Leis. O projeto de lei, capeado pela sua respectiva mensagem, ao qual encarecemos a urgência, é o seguinte. Mensagem número 04, justificativa. A urgência e aprovação do referido projeto de lei que justifica fins de agilizar os trâmites dos cartórios para a efetivação da doação de imóveis e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais à PAI de Foz do Iguaçu. Ainda nesse exercício, considerando a proximidade do período eleitoral, que impõe vendações aos gestores públicos no ano em que ocorrem as eleições. Assinatura, Prefeito Municipal. Inclui-se a mensagem 104/2023 no edital de convocação extraordinária 6/2023, ficando os senhores vereadores convocados para a reunião extraordinária em tantas sessões quantas forem necessário, a partir do dia 27 de dezembro de 2023. Presidente, questão de ordem, gostaria só de colocar em apreciação do plenário para a leitura esta pauta do ofício
do Executivo Municipal, de número 22.602, de 2023, 22.626, também de 2023, 22.620, de 2023, e a mensagem de número 109, de 2023. Em votação, questão de ordem, vereador Ney Patrício. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, inclui-se os ofícios para leitura. Gabinete do Prefeito, Foz do Iguaçu, 15 de dezembro de 2023. Assunto: solicitação de sessão extraordinária, mensagem 106/2023. De acordo com a conformidade com o disposto da Lei Orgânica do Município, especialmente os prerrogativos conferidos para o inciso 2º do artigo 30, pelo caput do artigo 48 e ainda pelo inciso 17 do artigo 62, dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar que essa Câmara Municipal reúna-se em período de sessões extraordinárias para apreciar matérias relevantes e urgentes, aos quais necessitamos aprovação dessa Casa de Leis. O projeto de lei capeado pela sua respectiva mensagem, o qual encarecemos a urgência e o seguinte. Mensagem 106/2023, justificativa. A urgência de aprovação do referido projeto de lei justifica-se para fins de agilizar o procedimento para outorga de permissão de uso de imóvel do município à Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu, AEF. Ainda nesse exercício, considerando as vedações legais dos gestores públicos no ano vindouro que ocorrerá nas eleições. Assinatura, Prefeito Municipal. Inclui-se a mensagem 106/2023 no edital de convocação extraordinária 06/2023, ficando os senhores vereadores convocados para a reunião extraordinária em tantas sessões quantas forem necessárias a partir do dia 27 de dezembro de 2023. Projeto de lei número 189/2023. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar parte de imóveis e propriedades do município à Associação de Pais e Amigos Excepcionais da PAI de Foz do Iguaçu. Autor, Prefeito Municipal. Encaminhe-se o projeto às comissões reunidas. Projeto de lei número 190/2023. Emenda: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar permissão de uso de parte do imóvel de propriedade do município de Foz do Iguaçu à Associação de Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu, AEFI. Autor, Prefeito Municipal. Encaminhe-se o projeto às comissões reunidas. Projeto de lei número 182/2023, emenda, altera a lei 5.282, de 25 de agosto de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de completivo salarial aos profissionais da enfermagem. Comissões reunidas, Legislação, Justiça e Redação de Economia, Finanças e Orçamento, de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão. Parecer. Vem para a análise desta comissão o projeto de lei número 182/2023, de autoria do Prefeito Municipal, mensagem 98/2023, que altera a lei número 5.282, de 25 de agosto de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de completivo salarial aos profissionais da enfermagem. A matéria visa autorizar para que o chefe do Poder Executivo efetue o pagamento de completivo salarial aos profissionais da enfermagem, vinculando a administração direta do município e aqueles constantes no artigo 1120b da Portaria GMMS número 1135, 16 de agosto de 2023, com vistas a garantir o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal número 14.434, de agosto de 2022. Conforme a mensagem, o projeto tem por objetivo incluir o pagamento do completivo salarial aos profissionais da enfermagem vinculados à administração,
sendo elas de autarquias, fundações, bem como as entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, nos termos do inciso 1º do artigo 199 da Constituição, que atendem pelo menos 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o Poder Executivo, a portaria GM-MS de 1135, 16 de agosto de 2023, em seu artigo 2º, acrescentou no artigo 1120b, que assim dispõe. Artigo 1120b. São elegíveis para o recebimento da assistência financeira de que trata esse título. Inciso 1º. Estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias e fundações. Segundo, entidades privadas sem fins lucrativos com certificado de entidades beneficentes de assistência social, SEBAS, na área de saúde. Entidades privadas contratualizadas ou convênios nos termos do inciso 1º do artigo 199 da Constituição, que atendem pelo menos 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Assim, ressalta o autor, serão beneficiados por essa lei todos os servidores ocupantes de cargos efetivos de enfermeiras, enfermeiro do trabalho, enfermeiro do SAMU, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e auxiliar de enfermagem do trabalho, vinculados à lei número 1997/1996, bem como os ocupantes de empregos públicos enfermeiros do PSF e auxiliares de enfermagem do PSF, vinculados à lei número 3.110 de 2007, e os demais profissionais do quadro de funcionários da Fundação Municipal de Saúde e entidades conveniadas, contratando os termos dos expostos acima, independente da sua lotação, inclusive aqueles lotados fora da Secretaria Municipal de Saúde. Cite-se o relatório a estimativa do impacto orçamentário número 54/2023, que informou que o repasse da União é consignado ao orçamento mediante crédito adicional suplementar, de forma que a adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária de 2023 para efetivar a ação que não serão afetadas as metas dos resultados fiscais nominal e primário, mesmo porque é mero repasse de recursos recebidos pela União, que merece registro que, quanto às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto esteja ultrapassando o limite prudencial de despesas com pessoal. O TCE Paraná, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no caso similar no piso nacional do magistério, tem entendimento que o fato do município se encontrar com dificuldades orçamentárias e financeiras não o exime da dever legal de promover o reajuste com vencimentos iniciais do magistério público da educação básica para adequação ao piso salarial nacional, ficando responsável por requisitar auxílio da União, conforme o acordo número 1011 de 2021 do Pleno, que no caso dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, as despesas com os agentes ressarcidas pela União não devem ser incluídas nas despesas de pessoal para o cálculo do limite que então não poderá realizar a concessão de vantagens, gratificações e outros incentivos em razão do disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso 1º da LRF, conforme acordo número 2240 de 2022, Tribunal Pleno. Assim conclui-se o RIOF que não há impacto orçamentário e que a ação governamental se conforma com as metas fiscais do município, que a ação já está inclusa nos instrumentos de planejamento da PPA, LDO e LOA, não afetando o equilíbrio entre as receitas e despesas. Cita-se o ofício número 166/2023 do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu, o SISMUF, que manifestou sobre a matéria e ressaltou que a administração tem a incumbência de formatar a lei municipal ao piso nacional da enfermagem, que esta lei vai tratar unicamente e exclusivamente do completivo para que se atinja o valor mínimo do seguinte da enfermagem, que é de R$ 4.750 mensais para enfermeiro, R$ 3.325 mensais para técnico de enfermagem e R$ 2.375 mensais para auxiliar de enfermagem. Conclui-se o sindicato manifestando-se favorável ao projeto, porém salienta que, a princípio, a categoria seria contemplada com valores muito além do que o valor mínimo ora apresentado. Estou posto a devida análise da matéria, tendo em vista o relatório da estimativa do impacto orçamentário e financeiro e a manifestação do Sindicato dos Servidores Municipais, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 182/2023, Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2023. Assinam os vereadores presidente Ney Patrício, vereador Yasmin Hashim, vice-presidente, vereador Adivado Alcântara, vice-presidente, Yasmin, presidente, Rogério Quadros, membro, Ney Patrício, membro. Encaminhe-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Qual que é agora? Questão de ordem, presidente. Prossiga a questão de ordem. Privilegiando aqui
e parabenizando a toda a equipe de retaguarda dessa Câmara, equipe técnica, eu gostaria de fazer um proveito dessa sessão e fazer a leitura extra-pauta de 4 pareceres aqui. Vou mencionar, então, para Vossa Excelência colocar em apreciação dos demais pares a inclusão extra-pauta dos pareceres ao projeto de lei 185, 2023, 186, 2023, 184, 2023 e 188, 2023. São 4 pareceres aos projetos de leis mencionados. Em votação, questão de ordem, vereador Ney Patrício, inclusão da leitura dos pareceres no expediente. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E gostaria de aproveitar o ensejo e agradecer a presença dos bombeiros civis aqui presentes, tá? O Robson, o Alcides e os demais bombeiros. Depois eu vou pegar o nome de cada um aí, tá bom? Obrigado aí pela presença, viu, gente? Ofício número 22.602/2023, Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2023. Assunto: encaminha certidões de valores mercadológicos referentes aos projetos de leis capeados pela mensagem número 101 e 102 de 2023. Senhor Presidente, cumprimento a Vossa Excelência remetendo certificados de valores mercadológicos com base no ITBI, referente aos projetos capeados pelas mensagens número 101 e 102 de 2023, que tratam de doação de imóveis ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, integrantes do programa da Minha Casa Minha Vida, reiterando o caráter de urgência de matéria solicitado por meio do ofício número 22337/2023. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Leitura no expediente e à disposição do SAPL. Vamos para a próxima. Tem que solicitar a Prefeitura que mande o formato no Arial 12. Estão mandando no 10. Fazer um cursinho da BNT. Vamos lá. Foz do Iguaçu, 18 de dezembro de 2023, Gabinete do Prefeito, solicitando a sessão de extraordinária, mensagem 109 de 2023, Senhor Presidente, de conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município, especialmente as prerrogativas conferidas pelo inciso 2 do artigo 30, pelo caput do artigo 48, e ainda pelo inciso 17 do artigo 62, dirigimos a Vossa Excelência para solicitar que essa Câmara Municipal reúna-se em período de sessão extraordinária para apreciar matérias relevantes e urgentes, as quais necessitamos aprovação dessa Casa de Leis. O projeto de lei complementar capeado pela sua respectiva mensagem, o qual encarecemos a urgência, é o seguinte: mensagem número 109/2023, PL 192/2023. Justifica. A urgência e aprovação do referido projeto de lei se justifica para fins de agilizar o procedimento orçamentário e ainda nesse exercício financeiro, visando regularizar as partes mensais atrasadas por meio do parcelamento, conforme já ocorrido anteriormente. Inclua-se a mensagem 109/2023 no edital de convocação extraordinária 06/2023, ficando os senhores vereadores convocados para a reunião extraordinária em tantas sessões quantas forem necessárias a partir do dia 27 de dezembro de 2023. Gabinete do Prefeito, ofício número 22.620/2023, Foz do Iguaçu, 18 de dezembro de 2023. Solicitação de sessão extraordinária, mensagem número 068/2023. Senhor Presidente, em conformidade com o disposto da Lei Orgânica do Município, especialmente as prerrogativas conferidas pelo inciso 2º do artigo 30, pelo caput do artigo 48 e ainda pelo inciso 17 do artigo 62, dirijo-nos a Vossa Excelência para solicitar que essa Câmara reúna-se em período de sessão extraordinária para apreciar matérias relevantes e urgentes, aos quais necessitamos aprovação dessa Casa de Leis. O projeto de lei complementar capeado pela sua mensagem, ao qual encarecemos a urgência é o seguinte: a urgência na aprovação do referido projeto de lei complementar e se justifica para fins de agilizar a regulamentação, visando ampliar a possibilidade de conversão em pecúnio das licenças especiais dos servidores que tiver adquirido o direito e não fruído, beneficiando os servidores e que se enquadrar nas possibilidades, reduzindo o acúmulo de licenças especiais pagas como indenização na rescisão. PLC 22/2023.
Assina Prefeito Municipal. Inclua-se a mensagem 68/2023 no edital de convocação extraordinária 06/2023, ficando os senhores vereadores convocados para a reunião extraordinária em tantas sessões quanto for necessária a partir de 27 de dezembro de 2023. Convido a primeira secretária, Carol De Donati, para assumir a primeira secretaria. Também, em questão de ordem, presidente, eu gostaria de registrar, consignar, que fosse que o setor responsável encaminhe uma mensagem à Prefeitura Municipal, que os ofícios encaminhados para a Câmara sejam nos moldes da BNT e que não mandem com letras em formato 10, que nós já temos mais de 40 anos aqui e a leitura fica um pouco prejudicada. Obrigado. Não somos novos igual a Yasmin, que tem uma visão biônica. Fica registrado o vereador Márcio Rosa. Convido o vereador Jairo Cardoso a assumir a presidência. A presidência não, a secretaria. Projeto de Lei 192, de 2023, dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Foz do Iguaçu com regime próprio da Previdência Social, RPPS. De autoria do Prefeito Municipal, mensagem 109, de 2013. Encaminha-se às comissões reunidas. Passo os trabalhos ao vereador Rogério Quadros, aproveitando. Presidente, pela questão de ordem... Questão de ordem, vereador. Gostaria de fazer também a proposta de inclusão de mais um parecer que ficou pronto. Enxurrada de projetos urgentes, emergentes, e que chegam a essa casa meio que em cima da hora, mas o esforço da equipe de retaguarda conseguiu aprontar mais um. Então, peço a leitura extra-pauta do parecer da comissão mista ao projeto de lei complementar de número 17, 2023. Em votação, questão de ordem do vereador Ney Patrício. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Economia, Finanças e Orçamento. Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei número 188 de 2003, de autoria do Prefeito Municipal, mensagem 103 de 2023, que altera a jornada semanal de trabalho dos cargos das áreas de arquitetura, urbanismo, engenharias, agronomia, ciências georreferenciadas da administração direta e indireta do município de Foz do Iguaçu. De acordo com o artigo 1º do projeto, a jornada semanal de trabalho para os cargos das áreas de arquitetura, urbanismo, engenharias, agronomia e ciências georreferenciadas da administração direta e indireta do município de Foz do Iguaçu passará a ser de 30 horas. Dispõe o parágrafo 1 do artigo 1º, alterado a jornada semanal de trabalho, será para todos os cargos descritos no caput deste artigo, enquadrados nos estágios profissionais júnior, pleno e sênior e consultor do Grupo Operacional Profissional, constantes no anexo 4 da Lei número 1997, 13 de março de 1997, aos constantes da tabela do anexo 2 da Lei 2.290, de 28 de fevereiro de 2000, e aos constantes na tabela B dos anexos 3 e 4, ambas da Lei 4.573, de 19 de dezembro de 2017. Conforme a mensagem, o município conta com seu quadro profissional, com cargos indispensáveis de sua suma importância à administração pública nas diversas áreas de engenharias, arquitetura, geografia, geologia. Para tais categorias, tem-se no âmbito municipal como base
média, em sua grande maioria dessas categorias, o piso salarial de R$ 4.679,99 centavos, valores esses que não condizem com os parâmetros fixados pela Lei Federal número 4.950-A de 1996 e tampouco pela Lei Federal número 5.194 de 1966. A Lei Federal restringe o âmbito do regramento possível nas esferas estaduais e municipais, segundo suas competências legislativas, e o município não dispõe sobre o orçamento para o ajuste financeiro de tais categorias ou mesmo a implantação do piso salarial adequado. Ressalta o Poder Executivo que, por razões fundadas na predominância do interesse público, na autonomia do município, nos princípios da eficiência, em disciplinar suas classes de servidores, ainda priorizando a adequação em pedido formulado pelo Sindicato dos Arquitetos e Engenheiros, apresenta-se o projeto de lei visando a redução da carga horária de 40 para 30 horas, aproximando-se desta forma com os parâmetros de salários pagos na referida classe profissionais e aos ditames da Lei Federal número 4.950-A e 5.594 de 1966. Cite o ofício encaminhado pelo Sindicato de Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, SISMUF, que manifestou-se favorável ao projeto, argumentando que a matéria atende a categoria parcialmente, tendo em vista que a redução da carga horária anemiza a questão em pauta, pois não haverá redução salarial. Porém, ressaltou que é necessário o Poder Executivo e observe o piso mínimo das devidas categorias. A matéria foi objeto de análise pelas consultorias jurídicas dessa casa, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Sobre a legitimidade do município propor regras sobre a matéria, observa o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, autoriza os entes municipais a elaborar legislação própria para regular a questão que dizem respeito ao seu próprio interesse, o que certamente inclui a matéria em apreço. Trata-se de regulamentação da carreira dos servidores e de autarquias municipais. A autonomia municipal prevista no artigo 18 da Constituição Federal assegura aos municípios a capacidade de auto-organizarem e de legislar sobre assuntos pertinentes para o seu funcionamento e também em base à legitimidade aqui discutida. Portanto, ao se analisar a possibilidade de legislação municipal sobre a carreira do servidor público municipal, é imperativo considerar não apenas a competência legislativa conferida aos municípios, mas também a autonomia do Poder Executivo, das autarquias municipais e demais entidades de administração indireta e a natureza do interesse envolvido e a observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Quanto à legitimidade, vemos que o projeto se mostra legal. A análise técnica quanto à sua origem, sua proposta, nos faz concluir com sua legalidade, tendo em vista que a competência para a estruturação de tais carreiras de servidores públicos pertence ao chefe do Poder Executivo, a teor do artigo 45C e 62 do inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Em primeiro de anotar que a finalidade deste parecer jurídico é orientar o Poder Legislativo quanto às exigências legais para a prática de determinado processo sobre espécie legislativa. Isso posto, a consultoria não tem competência legal para examinar aspectos técnicos contábeis, orçamentários e de mérito, inclusive quanto à veracidade da declaração, documentos carregados aos autos pelo Poder Executivo. Assim, dado ao que a mensagem enfática em esclarecer que não se trata de qualquer aumento de despesa, o processo pode ser avaliado em suas demais funções. No entanto, friso que toda e qualquer alteração que aumente a despesa em folha de pessoal ou cargos de carreiras deve ser rigorosamente seguida de relatório, estudos de impacto orçamentário e discussões mais aprofundadas. E assim, caso seja constatado que a realidade é aumento de despesa, não será possível o prosseguimento do efeito na forma apresentada. Superado tal apontamento, noto que as alterações propostas por meio do PL 188/2023 se prestem a promover modificações de carga horária de carreira das efetivas do município, o que não encontra óbice legal. Assim sendo, e sobre a alteração, a priori, sem adentrar ao mérito sobre a pertinência da adequação ou interesse da proposta, é juridicamente possível, pelo que se pode ser submetido à análise dos nobres vereadores desta Casa. Ante ao exposto e com base nas ponderações acima, conclui-se o presente projeto de lei número 188/2003, que se mostra suficientemente adequado, podendo tramitar regularmente nesse organismo legislativo, por atenção à legislação vigente, especialmente o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como o artigo 4º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Assim, após devida análise da matéria e diante das considerações jurídicas expostas, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 188/2023, Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2023.
Encaminhe-se a ordem do dia da próxima sessão. Comissões reunidas de Legislação, Justiça, Redação de Obras, Urbanismo, Serviço Público, Ecologia, Meio Ambiente, Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública. Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei número 184/2003, de autoria do prefeito municipal, mensagem número 100/2003, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar cessão de uso de imóvel de propriedade do município de Foz do Iguaçu à Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Paraná, Divisão Policial do Interior, 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu. O projeto visa a autorização para o Poder Executivo outorgue à Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Paraná, Divisão Policial do Interior, 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, a cessão de uso de lote número 74, situado no Jardim Elisa 1, nessa cidade, com superfície de 420 metros quadrados, contendo como benfeitorias uma construção em alvenaria número 154 metros quadrados, objeto da matrícula 10.222 do segundo ofício do cartório de registro de imóveis de propriedade do município de Foz do Iguaçu, de acordo com a planta memorial descritivo devidamente arquivados. De acordo com o artigo 2º da proposta, a cessão de uso se fará de forma gratuita pelo prazo de 30 anos em caráter privativo, mediante a condição de que se a área cedida seja utilizada para o desenvolvimento de atividades da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu. Conforme a mensagem, a pretensão institucional é instalar no referido imóvel o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, NIPOL, e o Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. O trabalho realizado para ambas as unidades da atualidade é de importância ímpar, não só na função de protagonismo cada vez mais das atividades da inteligência e das investigações policiais, como em razão da qualidade proporcionada por este nicho de especialidade. A parceria entre o Governo Municipal e o Estado do Paraná, por meio dessa cessão de uso, fortalecerá a segurança pública em nossa cidade e, consequentemente, a qualidade de vida de nossa população. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica dessa casa, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Com efeito, dada a autonomia... Senhor Presidente, solicito passar os trabalhos da primeira secretaria. Ok, secretário. Em sentido amplo, a administração dos bens públicos também pode abranger os atos da alienação da transparência dos bens, notadamente dos bens que não revelam mais conveniência para o domínio da administração. A proposta da doutrina do despejo para que o administrador do município, no caso o prefeito, tem, portanto, o poder, dever de utilização e conservação dos bens municipais para utilizá-los e conservá-los segundo uma normal destinação. Não precisa de autorização especial da Câmara, porém, para mudar a destinação, alienar ou destruí-los dependerá da lei autorizativa. Outro sim, ressalta-se quanto à dispensa da avaliação do imóvel e, notadamente, da instauração e procedimento licitatório para o efeito de atendimento do princípio e ampla competitividade. É possível, visto tratar-se de transferência de direito de uso em favor de outra pessoa de direito público, conforme a inteligência do inciso 1º do artigo 17 da Lei de Licitação de Saber. O artigo 17, inciso 2º, a administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso do imóvel dispensado a licitação, quando o uso destinar-se. O outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Desta feita desnecessária a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, no mais não vislumbroso vício de constitucionalidade formal ou material do procedimento e no projeto de lei é encaminhado pelo que é possível seu prosseguimento para análise das demais comissões. Sendo essa a observação que me competiam, considerando que a matéria se acha devidamente justificativa e que o conteúdo da proposta abrange o rol de competência reservada ao município e que, portanto, atendidas as determinações de ordem constitucional. Não vislumbro ilegalidade na tramitação e aprovação da matéria, entendendo pela possibilidade de prosseguimento do feito. Diante do exposto, após a dívida, análise da matéria e das considerações jurídicas apresentadas nos manifestos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 184/2023, Sala das Comissões, 2018-2023. Encaminhe-se a ordem do dia da próxima sessão. Comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação da Economia, Finanças e Orçamento e de Obras, Urbanismo, Serviço Público, Ecologia e Meio Ambiente.
Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei número 186/2023, da autoria do prefeito municipal, mensagem número 102/2023, que autoriza o diretor superintendente do Foz Habita a proceder à doação da parte de imóvel de propriedade do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, integrante do programa Minha Casa Minha Vida, na forma que especifica. De acordo com o artigo 2º do projeto, parte do imóvel da propriedade do Foz Habita a ser doada compreende a subdivisão do lote número 994, com superfície de 39.335 metros quadrados. Objeto da matrícula número 48085, do segundo ofício do cartório de registro de imóveis localizado na Rua Barão da Serra Negra, sem benfeitorias. Conforme o artigo 3º, a doação será feita mediante as condições da área doada, seja utilizada exclusivamente pelo Fundo de Arrecadamento Residencial, FAR, integrante do programa Minha Casa Minha Vida, com a finalidade de construção e empreendimento habitacional no interesse social, conforme proposta selecionada através da portaria MCID, número 1482, de 21 de novembro de 2023. De acordo com o Poder Executivo, o imóvel a ser doado pelo Foz Habita foi contemplado para a construção de 2 empreendimentos habitacionais de interesse social, denominados Conjunto Habitacional Elisa Regina e o Conjunto Habitacional Rita Lee, cada um com 160 unidades, totalizando 320 unidades a serem construídas no lote de 10.000, inscrições imobiliárias, 10.210370994-001, inscrição imobiliária, com a superfície de 40.487 metros quadrados. Ressalta-se ainda que a doação se faz necessária com o cumprimento da obrigação descrita na portaria MCID, número 724, de 15 de novembro de 2023, de junho de 2023, em seu artigo 10, inciso 3º da portaria MCID, número 727, de 15 de junho de 2023, em seu artigo 8º. O inciso 4º, inciso 2º, que deixa claro que o Ministério da Cidade irá priorizar a contratação das propostas que possuem terreno doado pelo ente público local. Insta salientar que o imóvel foi submetido à análise de viabilidade técnica por estar localizado na região do município que está disponível de serviço público implantado ou de área pública suficiente para a implantação, tendo sido enquadrado na categoria superior pelo Ministério das Cidades, em virtude de possuir toda a infraestrutura e serviços públicos num raio de 1,5 km, conforme a portaria MCID, número 725, de 15 de junho de 2023. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica dessa casa, cujo parecer transcrevemos parcialmente. A proposta é dotada de legibilidade municipal. Sobre a legibilidade do município, propor regras sobre a matéria, observe que o artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal autoriza aos entes municipais a elaborar legislação própria para regular as questões que dizem respeito ao seu próprio interesse, o que certamente inclui as matérias em apreço. Inclusive, a possibilidade de uma legislação municipal regulamentada sobre o patrimônio de imóveis municipais é necessário para que a gestão eficiente dos recursos locais e para a preservação do patrimônio histórico e cultural da comunidade. A criação de normas específicas permite que as autoridades municipais estabeleçam diretrizes claras para a utilização, conservação e revitalização do bem imóvel sobre a jurisdição. Indo ao encontro da Constituição Federal, tem-se a prevista da Lei Orgânica Municipal, o artigo 4º. O município compete promover todo quanto diga respeito ao seu interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe preventivamente, dentre as outras, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre os assuntos de interesses locais. Visto o total ordenamento, em nada ficaria a dever, tecnicamente, a presente posição em relação à legitimidade local. A análise técnica quanto à origem do propósito permite concluir pela legalidade, tendo em vista a guarda do município pertence ao senhor prefeito. Ao teor do artigo 4º da Lei Orgânica do Município. Noto que foi respeitada a autonomia da autarquia em vista que o chefe do Poder Executivo não está usurpando da administração do bem em si, mas tão somente encaminhou o projeto de lei, possuindo legitimidade para tal, para que o diretor do Foz Habita seja autorizado a doar o que entende adequado. Para a consequência da transferência ser adquirida, observe que a doação do bem público a ente estatal se mostra legalmente possível, considerada, todavia, ao cumprimento de 3 requisitos legais: interesse público, avaliação prévia e autorização legislativa, conforme a exigência do artigo 76 da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitação. Entende essa consultoria que as ações do FAR, Fundo de
arrendamento residencial, voltadas para a utilização dos imóveis a serem doados, a serem internos do poder público ou município, vez que forem intensamente justificado pelo senhor prefeito, mostrando-se cumprimento do cumprimento requisito preconizado do artigo 76 da Lei 14.133 de 2021. Lei de ser doada, visto que a necessidade da avaliação prévia encontra-se preconizada no artigo 76, capítulo da nova Lei de Licitações, o que entende não foi devidamente atendida. O quesito de avaliação se mostra necessário em razão da imposição legal da nova Lei de Licitação e de Lei Orgânica do Municipal, do artigo 126, o inciso 1º, que retificou a necessidade da avaliação prévia do imóvel a ser doado ao ente público, ao que entende precisa ser suprido o presente caso apresentado. Não obstante, deve-se registrar que a avaliação também se mostrará útil para os fins do futuro registro imobiliário e contábil do bem saído e ingresso no patrimônio público municipal e estadual, respectivamente. Ante o exposto e com base nas ponderações acima, conclui-se que o presente projeto da Lei número 185/2023 se mostra parcialmente adequado, devendo ser previstamente suprido mediante a avaliação prévia dos imóveis a serem doados para que possam tramitar regularmente neste organismo legislativo. Em atenção, a legislação vigente, requisito justificativo da medida fundamental apresentada pelo chefe do Poder Executivo. Ao conteúdo da proposta abrange o rol da competência reservada preventivamente ao município e, desde que previamente atendida as ressalvas supra, é possível o prosseguimento do feito. Anexo ao projeto, a certificação apresentada pelo Poder Executivo, que declara que a base de cálculo para a simulação do ITBI para o imóvel objeto de matéria, com inscrição imobiliária 10.251340709, com área total de 12.529 metros quadrados, o valor de R$ 8.886.660,89. Isto posto, a devida análise da matéria diante da consideração jurídica apresentada e das informações prestadas pelo Poder Executivo nas manifestações favoráveis à aprovação do projeto de lei número 185/2023, sala das comissões, 18 de dezembro de 2023. Encaminhe-se a ordem do dia da próxima sessão. Comissões reunidas, legislação, justificativa, redação, economia, finanças, orçamentos e obras, urbanismo, serviço público, ecologia e meio ambiente. Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei número 185/2023, da autoria do prefeito municipal, mensagem 101/2023, que autoriza o poder do chefe executivo a proceder para a ação do imóvel propriedade do município de Foz do Iguaçu ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, integrante do projeto Minha Casa Minha Vida, com a finalidade da construção, empreendimentos habitacionais e interesse social, de forma específica. O imóvel de propriedade do município a ser doado compreende o lote número 709, com superfície em 12.529 metros e 61 décimos quadrados. O objeto da matéria, número 51.459, do segundo ofício da cartório registro do imóvel localizado na rua Laila Osman, sem benfeitorias. De acordo com o artigo 3º do projeto da doação, que se refere ao artigo 1º, da proposta será feita mediante as condições que será a área doada utilizada exclusivamente pelo Fundo de Arrecadação Residencial, FAR, integrante do programa Minha Casa Minha Vida, com a finalidade de construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, conforme proposta selecionada através da portaria MCID, número 1482, de 21 de novembro de 2023, conforme a mensagem o imóvel a ser doado pelo município foi contemplado pela construção do empreendimento habitacional de interesse social, denominado Conjunto Habitacional Gal Costa, com 196 unidades, no lote número 102513407090001, inscrição imobiliária com superfície de 12.529 metros quadrados. Matrícula 51459 do livro 2, do segundo ofício do registro de imóveis de Foz do Iguaçu, ressalta-se que a doação se faz necessária em cumprimento às obrigações descritas na portaria MCID número 724. Visto ao tal ordenamento, em nada ficaria a dever, tecnicamente, a presente produção em relação à legitimidade local. A análise técnica quanto à origem da proposta permitida concluir pela sua legalidade, tendo em vista que a competência para tratar do patrimônio sob a guarda do Poder Executivo pertence ao senhor prefeito, ao teor do artigo 4º da Lei Orgânica do Município. Para a consecução da transferência querida, observe que a doação do bem público ao ente estatal se mostra legalmente possível, condicionada, todavia, ao cumprimento de 3 requisitos legais: interesse público, avaliação prévia, autorização legislativa, conforme a exigência do artigo 76 da Lei 14.133, de 2021, nova Lei da Licitação.
Entende essa consultoria que as ações do FAR, Fundo de Arrecadação Residencial, voltadas para a utilização dos imóveis a serem doadas, seriam de interesse público para o município, vez que foram expressamente justificada pelo senhor prefeito, mostrando-se cumprimento no primeiro registro preconizado no artigo 76 da Lei 14.183/2021, da Lei de Licitação. O requisito do interesse público, portanto, pode ser reconhecido como presente neste projeto, vez que expressamente atestado pelo chefe do Poder Executivo, conforme fundamentação anexa. O segundo requisito legal para a doação do imóvel público municipal se refere à avaliação do bem a ser doado, visto que a necessidade da avaliação prévia encontra-se preconizada e já indicada no artigo 76, capítulo da nova Lei de Licitações, o que entende não foi devidamente atendido. O requisito da avaliação se mostra necessária em razão de imposição legal da nova Lei de Licitação e da Lei Orgânica Municipal, do artigo 126, inciso 1º, do LOM, que retificou a necessidade de avaliação prévia do imóvel a ser doado ao ente público, ao que entende precisa ser suprido no presente caso apresentado. Não obstante, deve-se registrar que a avaliação também se mostrará útil para os fins do futuro registro imobiliário e contábil do bem saída e ingresso do patrimônio público municipal e estadual, respectivamente. Ante, exposto com a base na ponderação acima, conclui-se que o presente projeto da Lei nº 185/2013 se mostra parcialmente adequado, devendo ser previamente suprido mediante a avaliação prévia dos imóveis a serem doados para que possam tramitar regularmente neste organismo legislativo, em atenção à legislação vigente do requisito essencial. No mais, a matéria se acha devidamente justificada mediante a fundamentação apresentada pelo chefe do Poder Executivo. Ao conteúdo da proposta abrange o rol competência reservada preventivamente ao município e, desde que previamente atendida, as ressalvas supra é possível o comprometimento do feito. Importante citar a certidão apresentada pelo Poder Executivo, que certifica a base do cálculo de simulação do ITBI para o imóvel objeto de matéria com inscrição imobiliária 10.251.340709, com área total de 12.529 metros e 61 décimos quadrados, com valor total de R$ 8.886.660,08. Isto, após a devida análise da matéria, diante da consideração jurídica apresentada e das informações prestadas pelo Poder Executivo, nos manifestamos favorável à aprovação do projeto de lei no 185/2023, Sala de Comissões, 18 de dezembro de 2023. Encaminhe-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Comissão mista. Parecer. Vem para análise, a parecer dessa comissão, o projeto de lei complementar número 17/2023, do autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 2276, de 6 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo municipal de Foz do Iguaçu. Propõe-se a alteração da tabela 2, zonas comerciais e serviços, do anexo 2, que trata das atividades e parâmetros de uso de ocupação do solo da lei complementar número 276/2017, bem como a alteração do anexo 3º do mapa zonamento do uso de ocupação do solo de lei complementar 276/2017. De acordo com a mensagem, durante a rotina dos trabalhos da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, foram identificados pela equipe técnica pontos referidos à legislação que requerem adequações. Assim como a referida secretaria foi demandada a partir do processo administrativo formalizado pelos municípios, visando a alteração da legislação supramencionada em postos específicos, conforme disposto nos itens da alteração propostas. Ressalta que a proposta tem por objetivo corrigir deficiências e mitigar problemas futuros, promovendo adequações necessárias para que o crescimento da cidade respeite os aspectos sociais, urbanísticos, culturais, ambientais que lhe são peculiares. De acordo com o Poder Executivo, a matéria foi completamente analisada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, assim como pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos postos afetos às suas competências, sendo submetido também ao Grupo Técnico Permanente, GTP, para a implementação do Plano Diretor Municipal, PDM, pelo Decreto número 28.304/2020, de 14 de julho de 2020, para a complementação do controle e implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integral Sustentável de Foz do Iguaçu, bem como ao Conselho da Cidade de Foz do Iguaçu, com cidades. Foz sendo contemplada discursos e aprovado, garantindo o respaldo técnico e participação dos órgãos de entidade social civil. Ressalta-se também que o presente projeto da lei complementar visa corrigir
incongruências, bem como melhorar a clareza das definições objetivos orientadas e desenvolvimento da cidade com vistas ao empreendimento e ao crescimento desordenado, respeitando o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Sustentável, Lei Complementar número 217, 18 de julho de 2017. A matéria foi objetivo de análise pelo consultório jurídico desta Casa de Leis, cujo parecer transcrevemos parcialmente. 2.2, alteração do anexo 2º, possibilidade de habitação coletiva na zona mista, 5.1 FL02. A sugestão para a tabela 2 do anexo 2º, que compreende as zonas comerciais e de serviços, é para possibilitar a inclusão das edificações com habilitação coletiva para a zona mista 5 da cidade. Segundo a justificação que acompanha o projeto FLS 03, essa proposta foi submetida ao Concidade Foz, sendo aprovada por unanimidade na reunião do dia 15 de setembro de 2022. Após a análise jurídica da proposta, esse departamento concluindo que ela se mostra tecnicamente possível, em vez que parte-se do pressuposto que o município detém constitucionalmente a legitimidade para promover no couber adequadamente territorial, regra que vem escrita no inciso referido ao artigo 30 da Constituição Federal. Além disso, convém acrescentar que o ente municipal também detém a competência para legislar sobre a matéria relacionada ao seu próprio interesse, conforme vem assinalado o artigo 30 do inciso 2º, tais regras, com certeza, prestam fundamento legal para o município ordenar o regimento urbanístico mais adequado para si, tema que constitui o tema do projeto de lei em análise. A proposta inclusão da edificação e habitação coletiva reclama a realização da audiência pública prévia e tramitação do projeto, uma vez que a proposta tende a impactar o ambiente urbano e a arquitetura atualmente existente na zona mista das 5 da cidade. A alteração da Zona de Proteção Permanente ZPP para a Zona Residencial Exclusiva ZR1.2 FL03, a alteração pretendida segundo a mensagem número 63/2023, já foi analisada em procedimento administrativo na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tramitando por diversos setores, obtendo conclusão com parecer favorável do Poder Público. Nessas condições, esse departamento entende-se que a justificativa técnica documentada para o pedido de alteração cumprindo a necessidade de movimentação do todo ato administrativo previsto na Lei Federal número 9.784/992. 2.4, alteração do trecho do mapa presente do anexo 3º da Lei Complementar número 217/2017, número 276/2017.3 FL05. Segundo a justificativa do projeto, o pedido de alteração deve ser a divergência entre o texto da ZEP, Zona Especial de Proteção, e o zoneamento contido na Zona de Preservação Permanente. A alteração se deve apenas à correção do alegado erro material. A mudança se mostra juridicamente possível, pois torna mais complexa legalmente a proteção da área que compõe o imóvel do artigo 47, capítulo LC, número 276/17. 2.5, alteração da Zona de Proteção Permanente ZPP para a Zona Residencial de Baixa Residência, pelo ponto 4 FL06. O pedido de alteração possui fundamento técnico. O pedido de alteração foi analisado e procedimento administrativo próprio, uma vez que a Secretaria do Meio Ambiente, SSMA, da Municipalidade examinou e concluiu pela possibilidade de alteração do zoneamento. 2.6, mudança na zona de residencial exclusiva, ZR1, para a zona residencial de baixa densidade, ZR2.5 FL.8. A alteração foi objeto de análise pelo Grupo Técnico Permanente, GTP, em procedimento administrativo, que conclui pela sua possibilidade a mudança. Possui fundamento técnico. Lei Federal 9.784/99. 2.7. A alteração da Zona Especial de Proteção, ZEP, Zona de Comércio e Serviços. Ponto 6, FL09. O pedido de alteração foi objeto de exame em procedimento administrativo próprio, processo administrativo número 54.423/22. A alteração se encontra formalmente motivada pelo artigo 2º da Lei número 9.784/99. 2.8. A adequação de texto-mensagem do PLC número 23/2022 com a data da aprovação da proposta com cidade Foz do ponto 7 FL10. O projeto propõe, então, somente sanar o conflito de redação entre o texto de mensagem número 88/22 com os parâmetros urbanísticos definidos para o zoneamento ZI
2.9, alteração da zona de preservação permanente para a zona de interesse social. A mudança do zonamento da Zona de Preservação Permanente, ZPP, para a Zona de Interesse Social 1, no bairro Morenitas 2, merece ser realizada. A alteração foi acordada no processo judicial por TAC, termo de ajuste de conduta nos autos da ação civil pública, número 000229297/392018.8160030. Ocorre que o acordo da alteração do ZPP para a zona de interesse social foi homologada e transitou em julgado no mês de setembro de 2023, conforme indica o recorde do extrato judicial abaixo. Nessa circunstância, como a mudança de trata-se de decisão judicial definitiva, as obras de infraestrutura urbana contidas na ação social pública terão que ser realizadas na prática. Neste panorama, o objeto desse projeto de alteração da LC número 276/17 possui um sentido e tão somente adequação legislativa em relação ao conteúdo do TAC, já que se encontra homologado no Poder Judiciário, como vimos acima. Faça necessário a realização da audiência pública prévia ao exame do plenário do projeto, por tratar-se de proposta que tende a impactar o ambiente urbano e a arquitetura atualmente existente na zona mista 5 da cidade. Entende-se que a mostraria justificativa é necessária que a realização da audiência pública prévia à análise da proposta por este organismo. Por último, deve-se observar que a regra estabelecida no artigo 17, inciso 2º da Lei número 3.482/2018, Lei do Conselho da Cidade, que abriga a análise pelo Concidade para todos os relacionados ao desenvolvimento urbano, se mostra respeitada, como vez que expediente registrado em todo o conteúdo da proposta restou encaminhada para o exame do Concidade conforme informação às folhas 1 e 3 e outras mensagens do número 66/2023. Dito isto, conclui-se a digna relatoria que presente PLC número 17/2023, que mostra as condições de tramitação neste organismo legislativo, eis que observa as normas legais vigentes sobre o tema que aborda zoneamento urbano. Em especial, o artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, do artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, além de regras estabelecidas no artigo 17, inciso 2º da Lei número 3.482/2008, Lei do Conselho das Cidades de Foz do Iguaçu, que obriga a análise pelo Concidades de todos os atos relacionados ao desenvolvimento urbano. Cite-se a realização da audiência pública na sede da Câmara Municipal, dia 3 de dezembro de 2023, com a participação do Secretaria Municipal de Planejamento, Captação dos Recursos, senhor Andrei Baixista Dias, o diretor de uso e da ocupação do solo urbano, senhor Marduque Antipas Gonçalves Rodrigues, além de presença de membros das comissões, demais vereadores, com abertura à participação popular, a apresentação da proposta de debate sobre a matéria. Diante exposto a devida análise da matéria, diante da consideração jurídica apresentada dessa comissão, se manifesta favorável ao projeto de lei número complementar 17/2023, sala das comissões, 18 de dezembro de 2023. Encaminho esse projeto à ordem do dia da próxima sessão. Informo ao senhor presidente que nada mais consta no expediente da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça conferência de quórum para darmos início à ordem do dia. Informo ao senhor presidente que há número legal para darmos início à ordem do dia. Havendo número legal, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Devolvo os trabalhos à primeira secretária. Retorno os trabalhos ao presidente João Morales. Projeto de lei número 154 de 2023. Cria o Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Foz do Iguaçu, PGPI Foz do Iguaçu, de suas autarquias e fundações. Revoga a lei número 5.057 de 21 de dezembro de 2021 e autoriza a desafetação de imóveis públicos dominicais para fins de alienação. Autor, Prefeito Municipal, mensagem número 74 de 2023. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova capítulo 1º das disposições iniciais. Artigo 1º, fica criado o Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário do município de Foz do Iguaçu, com o objetivo de possibilitar
ao Executivo Municipal melhor gerir os bens imóveis próprios e de suas autarquias e fundações por meio de alienações e de adequada destinação. Parágrafo único. A gestão do PGPI será de competência da Secretaria Municipal da Administração, conforme competência prevista no artigo 23 da Lei nº 4.638, de 23 de julho de 2018, e alterações posteriores. Artigo 2º. No âmbito do PGPI, e mediante autorização legislativa, o Executivo Municipal poderá alienar bens imóveis próprios e de suas autarquias e fundações, classificados como bens dominicais, que não estejam afetados à realização de qualquer serviço público específico, observadas as disposições do artigo 123 e seguintes da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante venda, permuta por outros imóveis ou por área construída, investidura, dação em pagamento e outras modalidades juridicamente admitidas. Parágrafo 1º. A alienação de imóveis das autarquias e fundações será realizada com a observância das peculiaridades legais inerentes a cada entidade. Parágrafo 2º. O disposto nesta lei aplica-se também a imóveis que, eventualmente, sejam desafetados da destinação pública após a data de sua publicação. Artigo 3º. Para o adequado cumprimento dos objetivos do PGPI, fica o Executivo Municipal autorizado a, primeiro, dar correta destinação a bens imóveis próprios e de suas autarquias e fundações considerados ociosos ou subutilizados por meio da realocação de atividades com o objetivo de racionalizar a utilização do patrimônio público e reduzir as despesas de custeio decorrentes do pagamento de aluguéis. E, segundo, desafetar e alienar os imóveis indicados no anexo 1º desta lei, cuja avaliação atualizada, modelagem jurídica e forma de pagamento constarão dos respectivos editais de licitação ou de chamamento público. Parágrafo único. Os imóveis do anexo 1º ficam submetidos aos procedimentos definidos nesta lei. Capítulo 2º da avaliação, artigo 4º. Para efeitos desta lei, considera-se a avaliação de imóvel a atividade desenvolvida por profissional habilitado para identificar o valor de bem imóvel e seus custos, frutos e direitos, bem como determinar os indicadores de viabilidade de sua utilização econômica para determinada finalidade, situação e data. Parágrafo único. O valor de referência para fins de alienação dos imóveis do Executivo Municipal e de suas autarquias será aquele indicado no laudo de avaliação e desde que atendidas as exigências da Lei nº 4.989, de 21 de junho de 2021, e sua respectiva regulamentação. Artigo 5º. Para os casos de conversão de áreas técnicas em obras e serviços de engenharia, a avaliação para chegar-se ao valor estimado ocorrerá sem o percentual de benefícios e despesas indiretas, BDI, de referência e será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Primeiro, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transportes ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Segundo, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Terceiro, contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Quarto, pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parágrafo 1º. Nas conversões realizadas pelo município, o valor previamente estimado da contratação a que se refere o caput deste artigo poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo ente federativo. Parágrafo 2º. No processo de conversão de áreas técnicas em obras e serviços de engenharia, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1º do caput deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedida ou paramétrica de avaliação aproximada, baseada em outras contratações similares, ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, será exigido dos contratados no orçamento
que compuser suas respectivas propostas, no mínimo o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 6º. Para os casos em que tenha havido implantação de benfeitorias úteis ou necessárias ao imóvel pelo posseiro com recursos próprios, a avaliação do imóvel será apenas na terra nua, sem prejuízo da observância dos demais critérios estabelecidos no artigo 4º desta lei. Capítulo 3º da alienação. Artigo 7º. A alienação de bens imóveis dependerá de autorização legislativa de iniciativa privativa do prefeito municipal e será sempre precedida de pareceres das secretarias municipais da administração, planejamento e captação de recursos e meio ambiente, quanto à sua oportunidade e conveniência. Parágrafo 1º. A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio do município ou inconveniência quanto à preservação ambiental no desaparecimento do vínculo de propriedade. Parágrafo 2º. Para os imóveis constantes no anexo 1º, ficam, desde logo, autorizadas a desafetação para fins de alienação ou conversão. Artigo 8º. O Executivo Municipal poderá realizar a alienação de imóveis por lote, caso, conforme demonstrado em pareceres técnicos, essa modalidade implicar, primeiro, maior valorização dos bens, segundo, maior liquidez para os imóveis cuja alienação isolada seja difícil ou não recomendada, ou terceiro, outras situações decorrentes das práticas normais do mercado, ou em que observem condições mais vantajosas para a administração pública devidamente fundamentadas. Artigo 9º. Os imóveis serão alienados como coisa certa e determinada no estado de conservação e ocupação em que se encontrarem, podendo ficar a cargo do adquirente as eventuais providências que forem necessárias ao exercício da posse. Parágrafo 1º. Quando a elaboração de peças técnicas topográficas for necessária para a regularização de imóvel municipal a ser alienado, o município poderá autorizar a sua realização pelo adquirente. Parágrafo 2º. Na hipótese do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a escrituração da alienação do imóvel ocorrerá após a elaboração do material técnico, quando necessária a abertura de matrícula. Artigo 10. A iniciativa para a obtenção dos documentos e a responsabilidade pelo pagamento de impostos, de emolumentos e de custas cartorárias, de averbação de construções ou demolições e de outras despesas expressamente indicadas no edital serão de exclusividade e responsabilidade do adquirente. Artigo 11. Após a escrituração, o adquirente terá o prazo de 60 dias para protocolar o instrumento de alienação no registro de imóveis, sob pena de multa de 1% sobre o valor do negócio pelo atraso a que der causa. Artigo 12. As ações possessórias existentes até o dia imediatamente anterior à data da publicação do respectivo edital de alienação serão nele informadas com cláusula expressa de que é ônus do adquirente proceder na forma do artigo 109 da Lei Federal número 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo único. A ausência de intervenção do adquirente na ação judicial antes da data da assinatura da escritura pública de compra e venda acarretará a desistência da ação proposta pelo município, cabendo ao adquirente indenizá-lo pelos encargos sucumbenciais respectivos e arcar com as medidas necessárias para a desocupação do imóvel. Seção 1ª da venda. Artigo 13. Após a autorização legislativa para alienação, a venda de bens imóveis ocorrerá mediante processo licitatório, observadas as condições estabelecidas no respectivo edital. Artigo 14. Na hipótese do processo licitatório resultar deserto ou fracassado na venda de bens de imóveis do município, poderão esses ser disponibilizados para a venda direta. Parágrafo 1º. O preço mínimo da venda será fixado com base no valor de mercado do imóvel, estabelecido na forma do artigo 4º desta lei, admitindo, desde que não tenha sido utilizado o campo de arbítrio do avaliador, que seja aplicado o limite mínimo dos valores admissíveis constantes no laudo de avaliação nas seguintes hipóteses. Primeiro, para repetição de processo licitatório que não tenha havido interessado na aquisição. Segundo, para a venda direta a interessado que manifestar interesse na aquisição quando a concorrência ou leilão público for declarado deserto ou fracassado por 2 vezes consecutivas. Parágrafo 2º. A compra de imóveis do município disponibilizados para venda direta poderá ser intermediada por corretores de imóveis. Parágrafo 3º. Na hipótese de que trata o parágrafo 2º deste artigo, caberá ao comprador o pagamento dos valores de corretagem.
Artigo 15. Poderá adquirir o imóvel em condições de igualdade com o vencedor da licitação, o cessionário de direito real ou pessoal, o locatário ou arrendatário que esteja em dia com suas obrigações junto ao município, bem como o expropriado. Artigo 16. O interessado que apresentar proposta de aquisição de imóveis nos termos do artigo 20 desta lei e que tiver custeado a avaliação poderá adquirir o imóvel em condições de igualdade com o vencedor da licitação, na hipótese de não serem exercidos os direitos previstos no artigo 15 desta lei. Parágrafo único. O vencedor da licitação ressarcirá os gastos com avaliação diretamente àquele que tiver custeado, na hipótese de o vencedor ser outra pessoa, devendo, neste caso, comprovar documentalmente o custo arcado. Seção 2ª da permuta, artigo 17. Após autorização legislativa para alienação, poderá ser realizada na forma do artigo 7º desta lei, a permuta de imóveis de qualquer natureza de propriedade do município por imóveis ou por área construída compreendida com a construção a ser realizada de tudo quanto se possa incorporar ao solo, como edificações, reformas, ampliações de equipamentos públicos, execução de obras de infraestrutura urbana, obras de arte e quaisquer outros tipos de bens imóveis, inclusive as obras de melhoria viária e pavimentação de vias públicas, observado o disposto nesta lei e a regulamentação que se dará por decreto municipal. Parágrafo único. Poderão ser objeto de conversão os custos relativos à desapropriação de área de interesse público para fins de implantação de projetos de interesse do município. Artigo 18. Na hipótese em que o Executivo Municipal objetivar a realização de conversão por área construída, o contrato definirá o momento da transferência da propriedade do imóvel público ao permutante, bem como as salvaguardas jurídicas devidas ao Executivo Municipal, de forma a assegurar eventual indenização em caso de insucesso na execução da obrigação a cargo do permutante. Parágrafo 1º. Nos casos em que seja possível a competição, a permuta será precedida de procedimento licitatório, cujo edital disporá sobre o critério de julgamento das propostas. Parágrafo 2º. Poderão ser incluídas no valor permutado as despesas relativas à elaboração dos respectivos projetos, hipótese na qual o município fornecerá o anteprojeto. Parágrafo 3º. Será fornecido pelo município o valor estimado da obra a ser executada pelo permutante e o cálculo ocorrerá nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário, e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, devendo a utilização de metodologia expedida ou parâmetra de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto, seguindo regulamentação que se dará por decreto municipal. Parágrafo 4º. Ficará a cargo do município a fiscalização da execução das obras permutadas de acordo com a regulamentação que será estabelecida por decreto municipal. Artigo 19. Na permuta de imóvel público municipal por outro imóvel, ou na conversão por área construída, os valores das avaliações dos bens ou das obras a serem permutados devem ser equivalentes ou, em não havendo equivalência, a diferença não poderá ultrapassar o limite de 50% do valor total do negócio jurídico, mediante pagamento de torna em pecúnia. Parágrafo único. Quando os valores das avaliações dos imóveis e das eventuais obras a serem permutados não forem equivalentes à administração pública municipal, poderá, primeiro, na hipótese em que os valores dos imóveis pertencentes à administração pública municipal sejam superiores aos valores dos imóveis ou obras a serem realizados pelo interessados, a. Receber preferencialmente em dinheiro o valor correspondente à diferença da avaliação, ou b. Receber por meio de outros imóveis ou área construída a complementação do valor da avaliação dos seus imóveis. Segundo, na hipótese em que os valores dos imóveis pertencentes à administração pública municipal sejam inferiores aos valores da avaliação dos imóveis ou da área a ser construída pelo proponente, a. Preferencialmente complementar com outros imóveis o valor da avaliação, b.
pagar a diferença da avaliação por meio de recursos previstos na dotação orçamentária do órgão ou entidade pública municipal interessada, até o limite de 50% do total do valor do negócio. Ou, C, acordar com o proponente para que sejam considerados os valores justos e equivalentes, renunciando este à diferença. Seção 3ª da proposta de aquisição de imóveis, artigo 20, qualquer interessado poderá apresentar proposta de aquisição de imóveis do município mediante requerimento específico à Secretaria Municipal da Administração, cujo procedimento administrativo será regulamentado por decreto. Parágrafo 1º. O requerimento de que trata o caput deste artigo não gera para a administração pública municipal obrigação de alienar o imóvel nem direito subjetivo à aquisição. Parágrafo 2º. A Secretaria Municipal da Administração manifestar-se-á sobre o requerimento de que trata o caput deste artigo e avaliará, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a conveniência e a oportunidade de alienar o imóvel. Parágrafo 3º. Na hipótese de manifestações favoráveis, havendo a anuência do chefe do Poder Executivo e o imóvel não possuir avaliação dentro do prazo de validade, o interessado providenciará as suas expensas avaliação elaborada por avaliador habilitado ou empresa especializada nos termos do artigo 4º desta lei. Parágrafo 4º. Quando se tratar de imóvel inscrito em ocupação e o município entender pela conveniência da alienação, o município dará ciência da proposta ao ocupante, que poderá, no prazo estabelecido em regulamento, custear a avaliação na forma do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Se o ocupante não custear a avaliação no prazo indicado, o proponente será cientificado para dar continuidade ao procedimento. Parágrafo 6º. Compete à Secretaria Municipal da Administração iniciar o processo de alienação do imóvel, observado o disposto no artigo 13 desta lei. Parágrafo 7º. A homologação de avaliação pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, CEPAB, não constituirá nenhum direito ao interessado e a administração pública poderá desistir da alienação. Parágrafo 8º. As propostas apresentadas que não cumprirem os requisitos mínimos ou que forem descartadas de plano pela administração pública serão desconsideradas, dando-se ciência ao requerente. Seção 4ª da seção onerosa, artigo 21. Fica autorizada a cessão onerosa de imóvel público por prazo determinado, tendo como contrapartida a reforma ou a edificação de imóveis próprios municipais, desde que observada a equivalência de valores entre a outorga do imóvel a ser cedido e a obra a ser realizada. Capítulo 4º das Receitas Patrimoniais, artigo 22. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 23. Os recursos provenientes de alienação de imóveis se destinam a, primeiro, obras e serviços de construção, ampliação de imóveis próprios municipais de administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Segundo, ações e programas de regularização fundiária de áreas caracterizadas como de interesse social. Terceiro, obras e serviços de reforma, manutenção, cercamento e calçamento de imóveis próprios municipais da administração direta. Quarto, serviços de limpeza e capina dos terrenos próprios municipais. Quinto, projetos e execução de planos de prevenção e proteção contra incêndio de imóveis próprios municipais da administração direta. Sexto, obras e serviços de manutenção e melhorias de imóveis históricos do município, bem como na aquisição e reparos de seu mobiliário urbano. Sétimo, despesas relacionadas à regularização registral de imóveis próprios municipais, emissão de anotações e registro de responsabilidade técnica vinculados à regularização registral, a laudos técnicos, à avaliação imobiliária, à fiscalização e a projetos de reforma e manutenção dos imóveis próprios municipais. Oitavo, projetos que objetivem o incremento das receitas patrimoniais, modernização, informatização e racionalização da gestão do patrimônio imobiliário municipal e, nono, construção e manutenção de prédios pertencentes às áreas da assistência social, da saúde e de escolas municipais de educação infantil. Décimo, amortizar dívida pública, despesa de capital. 11º, construção do centro cívico para abrigar setores diversos da Prefeitura Municipal em local único. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se a remodelização ou atualização do imóvel próprio municipal de seus sistemas por meio da incorporação de novas tecnologias e conceitos visando a valorização do imóvel, a mudança de uso, ao aumento de vida útil e a eficiência operacional e energética. Capítulo 5º das disposições gerais e finais. Artigo 24. Esta lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 60 dias contados da data de sua publicação. Artigo 25. Fica revogada a Lei nº 5.057, de 21 de dezembro de 2021. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo das comissões 14 de dezembro de 2023.
Convido os senhores vereadores a tomar seus assentos. Vereador Alex Meyer. Informo os bombeiros civis aí também que logo após a sessão extraordinária vai ter a sessão ordinária, da qual está o projeto de vocês, tá bom? Final do ano, as pautas são extensas mesmo. Em primeira discussão, o projeto de lei 154/2023. Passamos para o regime de primeira votação. Falta o Jairo, né? Freitas não tá? Pode dar sim. É, dos imóveis. Sim. Informa o senhor presidente que são 13 votos sim. Aprovado o projeto de lei em primeira votação, o projeto de lei 154/2023, por 13 votos. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar imóvel de propriedade do município de Foz do Iguaçu por imóveis de propriedade da BVRB, Incorporadora de Imóveis Limitada, e da PPG, Construções e Incorporações Limitada, EPP, na forma especificada nesta lei. Artigo 2º. O imóvel de propriedade do município de Foz do Iguaçu a ser permutado compreende o lote número 06.6.30.01.0156, objeto da matrícula número 99.261, reserva técnica, com área de 2.542 metros, 2 metros e 40 decímetros quadrados, que possui acesso pela Avenida Olímpio, situado no loteamento denominado Jardim Novo Mundo, sem benfeitorias, confrontado. Parágrafo único. O imóvel de propriedade do município foi avaliado em R$ 530,71, relativo ao metro quadrado, totalizando o valor de R$ 1.349.277,10, de acordo com a avaliação aprovada, conforme parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, CEPAB, número 009/2023. Artigo 3º. Os imóveis de propriedade da BVRB, Incorporadora de Imóveis Limitada, e da PPG, Construções e Incorporações Limitada, EPP, a serem permutados, compreendem nos lotes abaixo especificados assim caracterizados. Lote número 06.5.16.34.092, da matrícula número 88.251, do livro 2 do primeiro ofício, com superfície de 360 metros quadrados, situado no loteamento Jardim Marcele, nesta cidade, de propriedade da BVRB, Incorporadora de Imóveis Limitada, confrontando ao norte, limita-se por uma linha reta e seca de 12 metros, relativo ao metro quadrado, totalizando o valor de R$ 177.645,60, de acordo com a avaliação aprovada conforme parecer da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, CEPAB 014B de 2022. Segundo, lote número 06.5.16.34.0566, da matrícula número 88.258, do livro 2 do primeiro ofício, com superfície de 426 metros e 40 decímetros quadrados, de propriedade da BVRB, Incorporadora de Imóveis Limitada, com as seguintes medições e confrontações. Terceiro, lote número 06.16.34.0554, da matrícula número 88.257, do livro 2 do primeiro ofício, com superfície de 1.528 metros e 21 decímetros quadrados. Parágrafo único. Os imóveis de propriedade da BVRB, Incorporadora de Imóveis Limitada, constantes no inciso 1º e 2º de propriedade da PPG Construções e Incorporações Limitada, EPP, constantes no inciso 3º deste artigo, totalizam o valor de R$ 1.142.000,
167,44, de acordo com as avaliações contidas no parecer da CEPAB número 014B. Artigo 4º. A BVRB Incorporadora de Imóveis Limitada e PPG Construções Incorporações Limitada EPP pagarão ao município de Foz do Iguaçu para fins de torna, ou seja, diferença de valores atribuídos aos imóveis objetos de permuta de que se trata esta lei, o valor de R$ 207.109,66, em virtude do interesse de ambas as partes na referida permuta. Parágrafo único. Os imóveis objetos desta lei deverão ser entregues livres de quaisquer ônus reais. Artigo 5º. Os trâmites legais necessários à escrituração dos imóveis objetos desta lei serão acompanhados pela Secretaria Municipal da Administração. Artigo 6º. Para fins de atendimento ao contido no artigo 125 da Lei Orgânica do Município, fica desafetado de sua primitiva condição de bem disponível, passando à categoria de bem disponível imóvel constante no artigo 2º desta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 30 de outubro de 2023. Em primeira discussão, projeto de lei 181/2023, em primeira votação. Já votou? Informa o senhor presidente que são 13 votos sim. Aprovado o projeto de lei 181 por 13 votos. Questão de ordem, presidente. Prossiga a questão de ordem, vereadora Gostaria Anísia. de solicitar a dispensa de interstício para aprovação em segunda discussão do projeto de lei 154/2023 e 181/2023. Em votação, questão de ordem, vereadora Anísia Gasalvi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Projeto de lei número 154 de 2023 cria o Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Foz do Iguaçu, PGPI, de suas autarquias e fundações, revoga a lei número 5.057 de 21 de dezembro de 2021 e autoriza a desafetação de imóveis públicos dominicais para fins de alienação. Autor, Prefeito Municipal, mensagem número 74 de 2023. Antes de colocar em votação, gostaria de agradecer a presença da minha amiga Jacira, que está aí. Ó. Grande Jace. Projeto em discussão, em segunda discussão, projeto de lei 154/2023. Em segunda votação. Ok, Kodama? Quer dizer? Pode. Informa o senhor presidente que são 13 votos sim. Aprovado por 13 votos. Projeto de lei número 181 de 2023 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do município de Foz do Iguaçu por área de propriedade da BVRB Incorporadora de Imóveis Limitada e da PPG Construções e Incorporações Limitada, EPP, na forma que especifica autor prefeito municipal, mensagem número 083 de 2023. Em segunda discussão, projeto de lei 181/2023. Em segunda e última votação. Enquanto vota, gostaria de agradecer a presença do senhor Ali Farres também. Obrigado pela presença, Ali. A comunidade árabe aqui te recepciona junto com essa presidência. Informa o senhor presidente que são 13 votos sim.
Aprovado o projeto de lei em segunda discussão por 13 votos. Informo, senhor presidente, que nada mais consta na ordem do dia da presente sessão. Nada mais constando na ordem do dia, encerra a presente sessão, marcando a próxima sessão extraordinária para o dia 20, amanhã, às 9 horas da manhã.